Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Primeiramente, eu queria pedir perdão pela minha ausência nos últimos dias aqui no canal. Eu estou no final do semestre no seminário, então muitas atividades para serem entregues, trabalhos para serem feitos, leituras, etc. Eu acabei não conseguindo conciliar as atividades do seminário com as gravações das devocionais. Mas agora estou de férias do seminário, então pretendo ter mais tempo para gravar e postar aqui. Então me perdoem por não ter avisado também, mas vamos lá dar seguimento aos nossos vídeos diários. Se Deus quiser, a partir de hoje teremos vídeos diários aqui no canal. Então vamos voltar ao que nós estávamos falando anteriormente. Nós já gravamos 2 vídeos aqui falando a respeito de 2 bem-aventuranças que Jesus Cristo falou no famoso Sermão do Monte. Hoje eu queria falar a respeito de mais uma dessas bem-aventuranças, que são bênçãos especiais que Deus nos dá. Então acompanhe aí, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Leremos apenas este versículo. Assim nos diz a palavra de Deus: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essas bem-aventuranças, nós teremos aqui várias delas. Essas bem-aventuranças, elas devem ser analisadas e estudadas à luz do que nós temos no capítulo 4, no capítulo anterior, lá no versículo 17. Jesus tinha acabado de ser batizado, tinha acabado de ser tentado pelo diabo no deserto e ele inicia o seu ministério terreno. E aí nós temos o capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de Jesus, urgente, tanto para aquela época como para hoje, é a mesma. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui no próximo capítulo nós temos essas bem-aventuranças. Então nós já falamos que bem-aventurados são aqueles humildes de espírito, falamos que bem-aventurados são os que choram e agora os mansos, porque herdarão a terra. Um dos frutos do Espírito Santo que habita em nós, crentes, é a mansidão. A mansidão é o oposto, é o antônimo de ira. Então, se por um lado você tem uma pessoa irascível, uma pessoa que se ira facilmente, uma pessoa raivosa, do outro lado você tem uma pessoa mansa, uma pessoa que não se irrita facilmente, uma pessoa que mesmo neste mundo caído, passando por perseguições e injustiças, mesmo assim, ela não se ira facilmente, ela é uma pessoa mansa. Essa deve ser uma característica do cristão verdadeiro, a mansidão. O próprio Jesus Cristo se apresenta como sendo uma pessoa mansa. Por exemplo, vamos ler aqui Mateus 11, 28 e 29. Jesus Cristo disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O apóstolo Paulo, quando ele estava instruindo o jovem pastor Timóteo, ele mandou a seguinte mensagem para ele. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E por fim, Números capítulo 12, versículo 3, vai dizer o seguinte a respeito de Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então nós vemos que a mansidão ela é uma característica daquele que nasceu de novo.
Aquele que foi salvo pela graça, ele não pode ser uma pessoa que se ira facilmente. Ele não pode ser aquele crente que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Ou eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Então, essas características não condizem com o comportamento que se espera de um cristão verdadeiro. Pois o cristão verdadeiro, ele é manso. Como eu já citei a respeito dos frutos do Espírito, acompanhe a leitura lá de Gálatas, capítulo 5. Nós vemos que o apóstolo Paulo, primeiro, ele fala a respeito aqui das obras da carne e depois ele fala dos frutos do Espírito. Veja aí, lá no capítulo 5, lá no versículo 19, falando sobre as obras da carne. Olha lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e aí você tem mais um monte aqui. Só que depois, no versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele vai continuar o seu ensino. Então perceba, obras da carne, ira, frutos do Espírito, mansidão. E no versículo nós vemos que os mansos herdarão a terra. O que isso significa? Significa que são esses, os mansos, uma característica daquele que é salvo. Quando nós tivermos o fim desta era, quando Jesus voltar e fizer novas todas as coisas e nós tivermos o novo céu e a nova terra, essas pessoas herdarão essa terra. Essas pessoas reinarão junto com Cristo no novo céu e na nova terra. Como você tem agido perante as situações da vida? Será que você tem se irado facilmente? Será que você é aquela pessoa chamada ou conhecida como pavio curto? Qualquer coisa você fica irado? Qualquer coisa você sai falando besteiras por aí, xingando, reclamando, murmurando? Se você está agindo desta maneira, reconheça o seu pecado, peça perdão e busque crescer espiritualmente para que você comece a ser manso. Nós devemos buscar nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo, que, como já disse, se apresentou como manso. Analise a sua vida e mude para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.